Helena Matos, estamos perante mais esse caso de solidão de Israel, bem a propósito do título do último ensaio de Bernard-Henri Lévy. Bom dia, Bom mais dia de uma novo. vez. Eu achei esse título muito Apropriado. muito apropriado. É um título muito bem conseguido, esta questão da solidão de Israel. E então vamos fazer assim. Nós temos hoje, vamos aqui em estúdio, e já temos connosco o Major Isidro Moraes Pereira, a Helena Ferro Gouveia, e portanto eles falarão com muito detalhe de tudo o que tem a ver com o cessar-fogo, com aquilo que se pode conseguir, com as questões políticas. Se não se importam, eu quero falar do outro lado. Eu quero falar do terrorismo, não é? Mesmo. E porque esse é também um dilema fundacional para as democracias e, sobretudo, para os regimes democráticos. Porque combater o terrorismo para uma ditadura ou para um regime musculado não é necessariamente um problema, não é? Sem sairmos aqui do âmbito da Palestina e dos palestinianos, nós vimos, por exemplo, como a Jordânia lidou com o problema palestiniano. E lidou através de uma forma que não seria possível a um regime democrático, não é? E quase com um esmagamento, também o que estava em causa era mais ou menos a sobrevivência do reino da Jordânia. Mas isso depois leva até à formação do Setembro Negro. Para os regimes democráticos, a questão é muitíssimo complicada pela própria lógica do terrorismo. E eu lembrei-me, e achei que deveria, se calhar, fazer uma introdução a propósito disto, ao ler algumas daquelas mensagens do líder do Hamas, o Sinwar, é assim que se pronuncia o nome? Sinwar, sim, Tenho sim. sempre dúvidas, porque temos sempre aquela tendência de ler aqui para cima em Sinwar, ou qualquer coisa assim, Sinwar, quando ele diz, temos os israelitas nestas mensagens que agora foram reveladas e que foram trocadas recentemente pelo líder do Hamas com outras pessoas do Hamas, temos os israelitas exatamente onde queremos. Para Netanyahu, uma vitória seria ainda pior que uma derrota. Isto prende-se diretamente com aquilo que é a solidão de Israel e que se prende com o facto de combater o terrorismo não é a mesma coisa que combater um agressor no sentido militar convencional do termo. Mas isto, no caso de Israel, é mais complicado porque estamos a falar do país que, na verdade, não pode perder uma guerra, porque, como se sabe, não é? No dia em que perder uma guerra, essa guerra será, sem dúvida, a última. Ora, o que é que acontece com o terrorismo? O terrorismo conta com vários apoios, o apoio de quem o financia, de quem o protege, de quem o legitima, mas não só. O terrorismo, sobretudo quando ataca nas democracias, conta com um precioso aliado e, sobretudo, muito também com a mentalidade ocidental, que é a nossa forma de pensar, leva a que invariavelmente procuremos ver no outro, ver-nos a nós, ou seja, nós não aceitamos que o terrorismo tenha uma lógica própria e que o terrorismo tenha uma lógica e o terrorista tenha uma lógica e uma racionalidade. E tem, mas nós imaginamos sempre que tem uma lógica que é a nossa e não pode mesmo ter. E por outro lado, há uma questão no terrorismo que é o terrorismo implica um condicionamento da reação da vítima ou do alvo do terrorismo. Porque o terrorista só é terrorista até ao momento em que a vítima não reage. A vítima ao seu alvo. A partir do momento em que a vítima ao seu alvo reage, o terrorista passa a combatente e a vítima torna-se agressor. Portanto, nós vemos e podemos pensar isso em Israel, em que tivemos no dia 7 de outubro, percebemos o que era, não é? Vimos-lo em direto. Tínhamos-lo visto também, embora de uma outra forma, naquele que é considerado talvez a primeira vez, acho que talvez àquela escala é sem dúvida, não é? Já se tinham visto a atividade terrorista em direto na televisão, mas não àquela escala, que é nos Jogos Olímpicos de Munique, que é pela sua dimensão, os Jogos Olímpicos, custo de explicar, são um acontecimento mundial, aqueles tinham a visibilidade e o simbolismo acrescido de serem na Alemanha. A Alemanha procurava, de alguma forma,
eram jogos da alegria, se não estou em erro, eram assim que eram definidos ou apresentados, e a Alemanha, todos nós temos a memória dos outros Jogos Olímpicos organizados pela Alemanha, tinha a ver com o nazismo, portanto havia todo um ambiente quase que de reconciliação mundial em torno daqueles Jogos Olímpicos, e depois acontece o ataque do Setembro Negro, que não deixa de ser, e isto tem a ver exatamente com isso, quer dizer, o Setembro Negro resulta do que tinha acontecido aos palestinianos na Jordânia, não é? E depois constitui-se o Setembro Negro, que vem atacar a delegação israelita em Munique. E nós percebemos, não é, como, e o que esteve em causa, e é importante percebê-lo, até porque agora tem-se, nesta questão israelita, é muito que a partir do momento em que em que nós aceitamos as condições do terrorista, ele deixa de ser terrorista. Isto é uma perigosíssima ilusão e um pouco a ideia de Mas isso, Helena, desculpa, é a ideia de que não se negocia com terroristas. Não, eu não estou a dizer que não se negocia. Eu estou a dizer que se tem de ter em conta que, cedendo às exigências dos terroristas, o terrorista não deixa de ser terrorista como nós queremos acreditar. Eu não estou a dizer que não se negocie. Sim. Ou seja, tem sempre de se negociar, agora tem de se perceber quais é que são os termos da negociação. O que eu quero dizer é que existe quase que um angelicismo em relação a esta matéria, que é porque é muito diferente negociar com um terrorista do que negociar, imaginemos, em combate militar, não é? Aqui existe a ideia de que o terrorista, porque se imagina que o terrorista reage por consequência a um abuso e, portanto, que se ceder às condições dele, então dilui-se a causa que o levou a praticar aquele ato que nós inicialmente condenámos, e diluída essa causa está resolvido o problema. À época, recordo que era exigida a libertação de 250 ou mais presos palestinianos que estavam presos nas cadeias de Israel, também a libertação de 2 líderes de extrema esquerda alemães e que estavam nas cadeias alemãs, a Ulrich e o Baader Meinhof. Como se sabe, Israel não cedeu a Golda Meir, que não era de extrema-direita, e, portanto, depois também já chegaremos aí, Golda Meir, que não era de extrema-direita, mas na altura me lembro perfeitamente que era tratada como uma bruxa, não é? E ela não cedeu, e portanto, não sei se os alemães, a Helena Ferro Gouveia, que aqui está connosco, depois poderá explicar se alguma vez os alemães ponderaram libertar a Ulrike e o Baader Meinhof. Não. Mas, Fica já respondido. Mas, portanto, era isso que estava em causa. Mas isto nós vemos-lo mesmo quando se passa para outros movimentos terroristas. Por exemplo, nós temos em relação, vimos isto no combate à ETA, às Brigadas Vermelhas em Espanha ou até às FP25 em Portugal. Portanto, esta ideia que o caso da Espanha, que cedendo às exigências da ETA, que a ETA deixaria a sua atividade, o mesmo nas Brigadas Vermelhas, e em Portugal com as FP25, em que não havia tal como com as Brigadas Vermelhas de Itália, não havia disputas territoriais, mas eram questões mais ideológicas, não é? E não estando os portugueses, até porque os expressavam no voto, nem os italianos, dispostos a votar em países governados pelas ideologias defendidas por estas organizações, mas o que nós reparamos, isso é muito visível, é que assim que o Estado, estamos a falar de países, de Estados democráticos, assim que os Estados, tal como em Espanha em relação à ETA, passam a atacar o terrorismo, a persegui-lo e a prender os terroristas, imediatamente o foco deixa de estar nos atos praticados pelos terroristas, mas sim na forma como esses Estados democráticos estão a intervir. Em Portugal isso é evidente. Nós tivemos a prisão, aliás, algumas datas que são marcantes, em que são presos vários membros da organização e, por exemplo, temos títulos como sobre os filhos e as famílias, mas como ver, os filhos e as famílias não são os filhos e as famílias das vítimas. Portanto, a dificuldade que tinham em se deslocar às cadeias, porque em geral uma das coisas que acontece com os terroristas é que, isso percebeu-se muito bem em Espanha, há uma dispersão territorial por razões que se prendem com a vida deles nas cadeias. Em Portugal não houve, com todos os problemas que depois daí decorreram e que levaram à execução
de Gaspar Castelo Branco, que era o homem responsável pelos serviços prisionais. E aquilo que temos é uma grande preocupação ao centrar da preocupação nos meios usados para combater o terrorismo, e rapidamente há uma dissociação dos atos por eles praticados. Eu não estou a dizer que não deve haver uma grande atenção à forma como as forças policiais agem, ou paramilitares, sobre os terroristas, mas uma das coisas que caracteriza muitas vezes a perseguição ao terrorismo e aos terroristas é que, a dado momento, é como se houvesse um desligamento em relação aos atos que eles praticaram, o que não acontece com outros criminosos. Sei lá, uma pessoa crime económico, crime mesmo de gangues, narcotraficantes, vão para o tribunal e existe sempre uma grande tónica e um grande foco nos atos que eles praticaram. Por exemplo, no caso dos narcotraficantes, porque executaram, porque mataram, porque torturaram. E aqui há quase que uma dissociação. E isso é uma coisa que é muito transversal a vários, e penso que terá muito mais a ver com as democracias do que com as ditaduras. Não conheço propriamente a imprensa jordana, mas não creio que tenha havido uma grande reflexão sobre a forma, sem dúvida, em alguns casos bastante questionável, como o reino da Jordânia enfrentou os movimentos dos fedaíns que tinha no seu próprio território. Depois, ignora-se e subestima-se frequentemente uma questão que é particularmente incómoda, mas que temos de ter em conta. Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, eu penso que isto é, no caso europeu, é mais visível na ETA, nunca foi no caso das EP25, que é o apoio das populações civis. Algumas das ações praticadas pela ETA não teriam sido possíveis sem a cumplicidade de muita gente no País Basco. E fora dele, mas muita gente no País Basco. Porque o terrorismo implica, ao contrário do que se pensa e do que se diz, o terrorismo não nasce de pobreza. O terrorismo precisa de imenso dinheiro. E, portanto, é muito... há ali toda uma questão logística e de cumplicidades e de silêncios, que foi particularmente visível no caso da ETA, e que, por exemplo, nós vemos agora, por exemplo, estes últimos 4 reféns, a Noa Argamani, o Almog Meir, o Andrei Kozlov e o Shlomi Ziv, que foram os últimos 4 agora libertados. Ela é particularmente... No último fim de semana ainda. Sim, ela é particularmente emblemática porque é a rapariga que vimos, é a primeira imagem a ser levada naquela moto. Eles não estavam presos nos túneis do Hamas. Eles não estavam presos em nenhuma instalação secreta, um bunker qualquer do Hamas. Eles estavam em casas de famílias comuns. Em casas de famílias comuns. E este é um lado a ter em conta, que é, nós muitas vezes, até porque o terrorismo suscita-nos tal reação, que queremos sempre imaginar o terrorista como uma célula que anda isolada da sociedade e que é a questão, mas isso tem um nome, isso é o tal lobo solitário, não é? Mas a estrutura terrorista em si mesma muito mais dificilmente poderá sobreviver se não contar com apoios e cumplicidades, e aqui mais uma vez a Helena poder-nos contar as histórias, até recentemente, da detenção daquela senhora que tinha sido simpatizante, militante do grupo terrorista na Alemanha e que, portanto, durante anos conseguiu viver na Alemanha, o que implica sempre todo um conjunto de cumplicidades. Depois, e agora aqui, nós temos, aliás, hoje mesmo há declarações de um responsável do Hamas, o Osama Abdam, que corrobora esta ideia desta... ou seja, de que realmente há uma participação de muita gente na Palestina em torno destas atividades terroristas. Ele declarou hoje, ninguém sabe quantos dos 116 reféns, portanto, aqueles que se estima ainda estarem vivos,
não se sabe se estão vivos, e essa é, aliás, uma dificuldade desde o princípio, quando muito ingenuamente, após o 7 de outubro, se supunha ou se reivindicava que se fosse saber do estado dos reféns israelitas através de organizações internacionais, nomeadamente esperava-se que a Cruz Vermelha, pelo menos, tentasse essa diligência, porque, em geral, que tentasse saber como é que eles estavam. Uma das dificuldades óbvias é que não se sabe onde é que eles estavam, porque terão sido praticamente repartidos e entregues e estarão em casas que não têm, que são de famílias aparentemente comuns. Isto é um dos lados do terrorismo que eu também acho que é particularmente, em que nós queremos acreditar que o terrorista está isolado, não tem apoio. Isso não é verdade. Frequentemente tem apoio. Portugal, por exemplo, as FP25 nesse aspecto não contavam com apoio da população. Temos até casos que levaram depois a uma retaliação das FP25 na zona Mafra-Malveira, não é? Em que depois a população, na prática, impede uma ação e há uma perseguição quando eles tentam fazer uma ação e depois eles voltam para retaliar. Portanto, em Portugal não foi assim, mas geralmente não tem de ser isto que acontece. E depois chegamos aqui a uma coisa que me parece ser quase também indissociável das questões que envolvem o terrorismo, e aqui digo quase sempre, quando o alvo do terrorismo são regimes democráticos, que é a ideia de que existe uma solução mágica, uma solução perfeita, rápida, que só não é aplicada porque aquele que foi alvo do terrorismo não a aceita. Viu-se isto, por exemplo, em relação ao Estado espanhol, que é bom salientar, conseguiu, graças a uma espécie de pacto de regime entre o PP e o PSOE, e outros partidos, mas estes eram os mais significativos, porque à altura ainda eram grandes partidos, ainda hoje são, mas tinham uma expressão eleitoral muito grande, e que levou à derrota, de facto, da ETA, mas existiu sempre a ideia, e é claro que a ETA, quando começou a perceber que podia ser derrotada, quis levar o seu destino para uma chamada mediação internacional, que a pusesse ao mesmo nível do Estado espanhol. Os espanhóis, que nestas coisas são muito previstos, nunca se deixaram cair nesse enredo, mas há sempre a ideia de que há uma solução mágica, perfeita, que só não é aplicada porque aquele que está a combater o terrorismo não quer. Recusa por razões mais ou menos obscuras. Ou, por exemplo, pela natureza do regime que combate, do partido, ideologicamente falando, que está à frente desse Estado, que nesse momento está a enfrentar o terrorismo. Isto aconteceu muito em relação à Espanha, porque quando o PP estava no governo considerava-se, portanto, que era o PP, que era de direita e queria combater a ETA, porque era de direita e queria manter aquela solução. Depois percebeu-se, ou constata-se, até onde é que o PSOE levou o seu combate à ETA, mesmo por caminhos às vezes um bocadinho obscuros, mas existe sempre esta questão que está na natureza, há um quê? Um erro na natureza de quem combate o terrorismo. Nós vemos isto neste momento muito em relação a Netanyahu, mas quando se recua e se vê os argumentos que foram usados em relação ao Golda Meir, percebemos, há sempre um quê, como se quem combate o terrorismo, sim, tem razão, mas está a fazer isto deste modo porque, portanto, há sempre o desfocar da questão para a natureza de quem combate. Portanto, isto é uma das coisas extraordinárias que o terrorista consegue. É que é como se ele, praticado aquele ato inicial, que de facto é condenado por todos, conseguisse passar a responsabilidade de tudo mais para o outro lado, a partir do momento em que a vítima se mexe. Se a vítima ficar... Por isso é que os campos de extermínio nazis tiveram a vítima perfeita. São as vítimas perfeitas. Porque realmente, pela natureza, de como a própria morte era organizada, não havia possibilidade de reação. À parte disso, há sempre a vítima, a partir do momento em que se mexe, em que reage, perde esse estatuto de vítima. Portanto, e deixa de se falar de quem agrediu.
E depois temos aqui, nós hoje vamos ver como geralmente estes países que enfrentam as questões de terrorismo são um bocado mais realistas, sejam eles quais forem, esses países, e muito frequentemente recusam essa solução mágica, não é? A tal solução rápida e eficaz que nós vemos aqui ser apresentada agora, como se fosse o reconhecimento do Estado da Palestina, quase um sinónimo de se conseguir a paz. Isso é tão mais trágico quando vem de países que objetivamente, para já porque não exigem a tal reciprocidade que será o reconhecimento do Estado de Israel a alguns dos países do outro lado. E, por outro lado, também não equacionam sobretudo o que é o dia seguinte. Nós, boa parte da segunda metade do século XX e também uma parte da primeira, foi feita através do reconhecimento, muitas vezes, de independências que se achavam. É como nós temos uma ideia do reconhecimento de um Estado como uma espécie de país-chave na mão. Ora, isso infelizmente não é verdade, e o reconhecimento de um Estado, implica todo um conjunto de deveres e obrigações que em muitos casos não foram acautelados e que neste caso ainda menos, por todo um conjunto de razões, por exemplo. E depois, ainda voltando a estas questões desta solução do que é que Israel poderá fazer ou não poderá fazer, por exemplo, no outro dia li um comentário de alguém que dizia, bem, mas a Espanha quando combateu a ETA não foi bombardear o País Basco, mas também nunca nenhuma milícia, ou vários milicianos saíram do País Basco montados em motas e pick-ups para vir raptar espanhóis e levá-los para Vitória, não é? Porque se isso tivesse acontecido, penso que a resposta do Estado espanhol teria sido, de facto, muito impressionante. Ainda hoje estaríamos propriamente a falar desse assunto. Não se pode comparar o que não é comparável. E depois eu, por exemplo, fui ver as recomendações do Parlamento Europeu para combater o terrorismo. Melhorar os controlos das fronteiras, controlos fronteiriços temporários, segurança nas fronteiras externas, reduzir o fluxo de combatentes terroristas estrangeiros, usar o registro de identificação de passageiros, reforçar a troca de informações, cortar o financiamento para o terrorismo, evitar o acesso a armas perigosas, prevenir a radicalização. Tudo isto me parece maravilhoso, mas é aqui para o espaço europeu. Não vejo bem como é que isto se aplica em relação à faixa de Gaza, não é? E penso que pronto, quem está à frente do poder na Cisjordânia também terá o mesmo problema, não é? Porque nós temos de perceber, os palestinianos não são todos governados do mesmo modo. Ou seja, nós achamos que aquilo que se aplica a nós e no nosso espaço é replicável nos outros espaços. E todas estas medidas, não duvido que Israel as tente aplicar, mas quer dizer, temos de perceber que são manifestamente, mas mesmo manifestamente insuficientes e, portanto, não se aplicam naquele território. Ou seja, nós, ao tratarmos o terrorista como um protagonista que reage a uma prepotência ou abuso das democracias, ignoramos a lógica do terrorismo, que é impor as suas pretensões pela brutalidade de alguns acontecimentos. Em 2018, Sinwar, que é hoje alguém que aqui muito tem citado, o dirigente do Hamas, declarava a um jornalista italiano: nós fazemos títulos com sangue. Sem sangue não há notícias. E agora, acrescento eu, já não é Sinwar, hoje, no século XXI, sem notícias, o terrorismo perde uma parte muito significativa da sua eficácia. Portanto, voltando agora ao princípio, eu acho que é também de tudo isto que se faz a solidão de Israel, essa solidão de que é, em boa parte, uma solidão partilhada com outros Estados que têm de combater o terrorismo e que o enfrentam, e no caso de Israel é uma solidão mais aguda porque não há território para recuar, não há possibilidade de perder e, portanto, a solidão torna-se mesmo, portuguesmente falando, uma espécie de destino.